Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo em ordem? Tudo numa boa? Levando, né? A gente vai levando, tem muito o que fazer. Galera, vamos falar hoje sobre o recurso especial e o recurso extraordinário. São recursos direcionados, né, aos tribunais superiores. O recurso especial para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, tá? É importante que a gente saiba que esses recursos são recursos de natureza extraordinária e não ordinária, na medida em que eles não possibilitam o reexame de todo o julgamento, ou seja, não se pode, no âmbito do recurso especial e do recurso extraordinário, se examinar matéria de fato, matéria de prova. O recurso especial e o recurso extraordinário esses recursos se reservam ao exame de matéria de direito, tá? Se limitam a questões jurídicas, a discussões jurídicas, tá bom? Beleza? Então aqui, ó, para a gente lembrar, os recursos especiais e extraordinários são meios de impugnação de natureza extraordinária na medida em que, respectivamente, né, o STJ no especial e o STF no extraordinário, não reexaminam todo o julgamento, senão que se limitam ao aspecto jurídico da decisão impugnada, ou seja, a discussão das questões de direito expressamente previstas em lei. A discussão, portanto, em torno de prova e das questões de fato estão vedadas. O que significa isso? Significa que eu não posso argumentar no recurso especial, no recurso extraordinário, que, por exemplo, o que a testemunha disse era que não teria visto o réu, ou que a testemunha disse que teria visto o réu, ou que a testemunha mentiu, ou que a testemunha não mentiu. Por quê? Porque isso eu estou dizendo, eu estou realizando questões sobre a prova, o debate, né? Tentando realizar o debate sobre questões vinculadas à prova do processo, tá bem? Olha o que nos diz aqui a súmula 7 do STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial, ou seja, o simples reexame, reanálise, assim, a simples o pedido de uma revisão sobre o substrato probatório não é possível de ser feito em recurso especial. E a súmula 279 da STF, para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário. Beleza? Esses recursos ficam limitados a discussões referentes à matéria de direito, discussões jurídicas e não questões fáticas, ok? Vamos adiante. Em ambos os recursos destinam-se a impugnar as decisões proferidas em única, nos casos de competência originária dos tribunais, ou última instância, constituindo-se em uma última ratio do sistema recursal que sempre pressupõe o exaurimento das vias recursais ordinárias. Então, galera, olha só. Decisão proferida em única instância pelo STF ou pelo STJ, nos casos de uma competência originária, por exemplo, um ministro que é julgado pelo próprio tribunal, e decisão em última instância são aquelas em que não há prerrogativa de foro, né? Não há competência originária, não há foro privilegiado, mas que o processo vai se desenvolvendo, aí pode chegar lá nos tribunais superiores, tá? Importante a gente lembrar aqui da dicção da súmula 281 do STF, que diz que é inadmissível o recurso extraordinário quando couber na justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada. Então, se eu tenho possibilidade de estabelecer um recurso ordinário, um recurso cabível de uma decisão, eu não posso cortar o caminho e me valer do recurso extraordinário. É necessária que a decisão que eu esteja submetendo à apreciação dos tribunais superiores seja a decisão de última instância. Então, eu não posso deixar de recorrer ordinariamente para estabelecer a interposição do recurso extraordinário, tá bom? Adiante. Beleza, quais são as hipóteses de cabimento do recurso especial e do extraordinário? Vamos começar primeiro com o recurso especial, tá? Previsão de hipótese de cabimento está lá no artigo 105, inciso 3º. Primeira hipótese de cabimento do recurso especial é cabível recurso especial para julgar as causas decididas em única ou última instância pelos TRFs ou pelos TJs quando a decisão recorrida, e aí vão ter algumas alíneas, tá? Mas é importante a gente lembrar aqui, ó, quando for julgamento pelo TRF ou pelo TJ, quando a decisão, e aí a gente vai ver em quais os casos, tá? Que se possibilita esse exame. Qual a diferença? De novo, só para que fique bastante claro, tá, galera? Qual a
a diferença em julgamento em única instância e última instância. Ó, julgamento em única instância diz respeito aos casos em que esses tribunais têm competência originária, porque o réu possui prerrogativa de função, ou existe a reunião em um caso de conexão ou continência. Nesses casos, da decisão do tribunal caberá apenas recurso especial, ou, se for o caso, né, extraordinário. Então, julgamento em única instância numa prerrogativa de função. O sujeito vai ser julgado direto pelo STJ. O sujeito vai ser julgado direto pelo STF. Julgamento em única instância, tá? Já a menção feita pelo dispositivo, a decisão em última instância, significa que o processo foi julgado em primeiro grau e após foram esgotados todos os recursos ordinários, aqueles recursos comuns, apelação, embargos infringentes de nulidade, embargos declaratórios, etc. Então, a decisão em última instância pressupõe um esgotamento de todos os recursos no respectivo tribunal. Não cabe mais recurso para o Tribunal de Justiça, não cabe mais recurso para o Tribunal Regional Federal. Esgotadas as possibilidades de recurso para esses tribunais, aí sim se abre a possibilidade de interposição de recurso especial ou recurso extraordinário, conforme o caso, tá? Então, para a gente lembrar, quando que cabe recurso especial? Quando nas causas decididas em única ou última instância pelos TRFs ou pelos TJs, quando a decisão recorrida, primeira hipótese, contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhe vigência. Olha só, essa é a parte, o fundamento mais importante. Então, cabe recurso especial quando houver contrariedade, quando a decisão contrariar tratado ou lei federal, tá? Quais hipóteses de lei federal que a gente pode pensar aqui? As principais, tá, para a nossa matéria. Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execuções Penais, etc. Ou quando negar vigência. Então, quando, por exemplo, deixa de observar um dispositivo legal previsto em lei. Tem a lei estabelecendo que haja aplicação, haja a adoção de determinado procedimento e a decisão proferida ignora esse procedimento. Então, ou contraria um dispositivo de lei, por exemplo, fixa lá a pena no regime fechado, quando seria caso de fixação no regime aberto ou semiaberto, contrariando o que determina o artigo 33 e os parágrafos do Código Penal, ou deixa de observar a vigência, por exemplo, de uma atenuante. O sujeito confessa e o juiz não reconhece a atenuante. Então, nega a vigência ao artigo 65, inciso 3º, a linha D do Código Penal. Tá? Esse é um instrumento de tutela e controle da aplicação da legislação infraconstitucional. Então, a legislação federal, a lei infraconstitucional, deve ser guardada, deve ser zelada pelo Superior Tribunal de Justiça, enquanto a Constituição Federal deve ser guardada e zelada pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? É recorrente a interposição de RESP por não observância ou não aplicação, o que significa negar vigência, que nem a gente tinha visto, de formas processuais, ou seja, a prática de atos judiciais ao longo do processo que são contrários às regras procedimentais probatórias. Isso se equipara à negativa de vigência da lei federal. Se a defesa arguir a existência de um defeito insanável em sede de preliminar de apelação, postulando o reconhecimento da nulidade e o tribunal não der provimento a esse pedido, em tese, poderá ingressar com recurso especial discutindo exclusivamente essa questão jurídica, de violação de norma federal ou negativa de vigência, conforme o caso. Então, galera, a gente vê que é possível de fazer a discussão referente a nulidades processuais. Por exemplo, quem que deve ser ouvido primeiro? Testemunha da acusação ou da defesa? Testemunha da acusação. Se houver essa inversão e o juiz ouvir primeiro o testemunho da defesa, eu posso aduzir que houve uma nulidade. Aduzindo que houve uma nulidade, eu posso dizer que houve negativa de vigência às disposições do Código de Processo Penal, porque não se observou lá, sei lá, o artigo 212 do Código de Processo Penal. Então eu posso levar essa matéria de direito à apreciação do Superior Tribunal de Justiça por meio do recurso especial, tá bem? Se for uma discussão mais ampla, como por exemplo o contraditório ou ampla defesa, eu posso levar essa discussão também, mas aí por meio do recurso extraordinário, porque é uma negativa de vigência à Constituição Federal, uma contrariedade à
Constituição Federal. A gente vai ver em seguida. O que são os tratados internacionais? Não, importante, ó, uma menção, parênteses sobre os tratados internacionais de direitos humanos. Se a gente ver aqui a linha A, vai falar contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhe vigência. Mas é preciso fazer uma advertência para os tratados internacionais de direitos humanos. Os tratados internacionais de direitos humanos possuem força constitucional. Olha o que nos diz aqui o artigo 45, o parágrafo 3º, melhor dizendo, do artigo 5º da Constituição Federal, inserido pela emenda constitucional 45. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa no Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Nesse caso, por adquirir força de emenda constitucional, a alegação de violação ou negativa de vigência a Tratado Internacional de Direitos Humanos deve ser impugnada não com base em recurso especial, mas sim com base em recurso extraordinário. O STF é quem deve fazer esse exame, tá, galera? Então, sempre que nós estivermos aqui diante de uma negativa de vigência ou contrariedade a um tratado internacional, mas que ele seja sobre direitos humanos, ele adquire força constitucional. Por adquirir força constitucional, a sua impugnação deve ser feita por meio do recurso extraordinário e não do recurso especial. Beleza? Tudo bem? Vamos adiante, galerinha. Então aqui, ó, primeira hipótese de cabimento, julgamento em recurso especial nas causas decididas em única ou última instância pelos TRFs ou pelos TJs, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhe vigência. A hipótese de cabimento mais importante. Depois, B. Julgar válido o ato de governo local contestado em face de lei federal. Então, se nesse caso não está muito vinculado ao direito penal, ao direito processual penal, tá? A gente não vai encontrar muitas hipóteses, de cabimento de recurso especial na nossa matéria, no direito penal, no direito processual penal, com base na linha B do artigo 105, inciso 3º. E a linha C, quando dar à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. Como assim? Quando um tribunal de justiça ou regional federal interpretar um artigo de uma forma e outro tribunal de justiça de outro estado ou tribunal regional federal de outra região interpretar um artigo de lei de outra forma, quando houver uma divergência na interpretação de um fundamento legal de uma lei federal por tribunais distintos, é possível que, para fins de uniformizar essa jurisprudência, para fins de uniformizar a maneira como o Poder Judiciário se debruça sobre aquele dispositivo legal, é possível que haja a interposição de recurso especial, tá? Então, nesse caso, um Tribunal de Justiça ou um Tribunal Regional Federal diverge da interpretação dada por outro Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal em relação ao mesmo dispositivo legal. Olha só, essa hipótese não ocorre quando a divergência é interna. Então, por exemplo, se for aqui no TJRS, a primeira Câmara dá uma interpretação para o artigo 212 e a quinta Câmara dá outra interpretação para o artigo 212. Não é possível de se interpor recurso especial com base nesse fundamento, tá? Agora, se o Tribunal de Justiça de Santa Catarina dá uma interpretação para o artigo 212 e o Tribunal de Justiça de São Paulo dá outra interpretação para o artigo 212, aí, com base nisso, se possibilita a interposição de recurso especial com o fulcro no artigo 105, inciso 3º, a linha C da Constituição Federal. Beleza? Olha só o que nos diz a súmula 13 do STJ. A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial. Aquilo que a gente tinha conversado. E exercerá o Superior Tribunal de Justiça a tutela da legislação infraconstitucional, uniformizando a divergência jurisprudencial em torno de uma lei federal. Novamente, o que se tem é uma problemática de natureza hermenêutica, em que 2 tribunais dão a uma mesma lei federal diferentes interpretações e aplicações
ou de não aplicação. Caberá ao STJ a última palavra, sinalizando o sentido a ser dado à norma, pondo fim à divergência jurisprudencial. Então, a finalidade do recurso especial com base nessa linha é colocar fim a uma divergência jurisprudencial. Se o tribunal diz uma coisa e o outro diz outra, em algum momento o STJ vai ter que pegar esses dois posicionamentos e vai ter que acomodar, formando com base nisso aí uma jurisprudência dominante. Isso serve para quê, galera? Para que a gente tenha uma maior segurança jurídica. Eu preciso, enquanto jurisdicionado, saber como que a minha causa vai ser decidida. Se eu tenho um tribunal de um estado decidindo de uma forma e um tribunal de outro estado decidindo de outra, isso me gera, em alguma medida, insegurança jurídica, isso me gera preocupação, tá? Então eu preciso saber como que vai ser realizada. É que eu perdi minha caneta. Eu preciso saber como é que vai ser realizada a interpretação e como que vai ser feito o julgamento daquele caso em relação ao qual reside alguma divergência jurisprudencial. Tá bem? Vamos adiante. Vamos adiante. Vamos adiante, meu povo. Vamos adiante, galera. Próximo passo aqui, ó. Agora nós começamos a falar do recurso extraordinário. Então, galera, recurso especial estava sendo direcionado para o Superior Tribunal de Justiça. O recurso extraordinário deve ser direcionado para o Supremo Tribunal Federal, tá? O cabimento do recurso especial estava no artigo 105, inciso 3º da Constituição Federal. O cabimento do recurso extraordinário está no artigo 102, inciso 3º, da Constituição Federal. Então vamos lá, inciso 3º. Julgar mediante recurso extraordinário, antes era mediante recurso especial, né? Agora nós temos aí as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário. Mesma história, as causas decididas em única, ou seja, caso de competência originária, o sujeito está sendo julgado lá na Lava Jato pelo Supremo Tribunal Federal, se é um caso de julgamento em única instância, ou em última instância, no caso, o cara começou sendo julgado por um juiz, apelou para um tribunal, interpôs recursos para um ministro e depois, em última instância, melhor dizendo, acabou sendo julgado pela STF. Então vamos lá. Julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida a contrariar dispositivo desta Constituição. Lembra que antes a gente tinha falado, quando contrariar, cabe recurso especial, quando contrariar tratado ou legislação federal, a hipótese é semelhante para o recurso ordinário, só que a contrariedade deve ser relativamente à Constituição Federal. Beleza? Então, olha só, um dos fundamentos mais utilizados na interposição do recurso ordinário é que a decisão é contrária a dispositivo constitucional, mais especificamente a princípio constitucional aplicável ao direito processual penal e penal. Então, o princípio da presunção de inocência, o princípio da ampla defesa, o princípio do contraditório. Exercer o recurso extraordinário é a função de tutela e controle da aplicação da Constituição. Tá? Então, eu interpor recurso extraordinário pedindo para que seja observada a Constituição, para que não seja contrariada a Constituição ou os seus princípios, é uma espécie de exercício da função de tutela e de controle da aplicação constitucional, de que forma a nossa Constituição, as disposições da nossa Constituição estão sendo aplicadas. É necessário que a gente tenha uma aplicação racional, uma aplicação razoável, possibilitando, né, uma conformação daquilo que está expresso na norma com aquele corpo ideal que a Constituição procura e que a Constituição tenta estabelecer no âmbito do seu ordenamento jurídico, no âmbito da conformidade social. Olha só, um obstáculo ao conhecimento do recurso extraordinário é o fato do Supremo Tribunal Federal ter posição firmada no sentido de que a contrariedade ao dispositivo constitucional deve ser clara, uma ofensa direta e frontal, não ensejando recurso extraordinário uma contrariedade reflexa. Isso aqui, galera, é um jogo de palavras sem tamanho, é um jogo de cena. O que é uma violação reflexa ou uma violação direta à Constituição? É muito difícil precisar,
que determinado comportamento processual, que determinado ato processual tenha consagrado uma violação direta ou uma violação reflexa. Mas, em vários casos, o Supremo Tribunal Federal deixa de apreciar o recurso extraordinário pelo fato de não vislumbrar uma violação frontal, uma ofensa direta à Constituição, mas sim uma contrariedade reflexa. Então, por exemplo, se o sujeito ignora, viola, o juiz ignora, viola um procedimento que não observa uma lei federal, e isso, por exemplo, uma oitiva da ordem das testemunhas. Começo ouvindo a testemunha da defesa e depois da acusação. Eu posso dizer que isso violou concretamente o princípio da ampla defesa, previsto expressamente na Constituição Federal. Os ministros do STF podem dizer que, na verdade, isso violou o artigo 212, mas que não tem uma violação direta, concreta, frontal ao dispositivo legal, o dispositivo constitucional que tutela o princípio da ampla defesa, beleza? Então esse é um ponto importante para a gente refletir. Então, a primeira hipótese é quando contraria o dispositivo da Constituição. Segundo, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Olha só, é a emissão principal do STF, a tutela da Constituição Federal, e, portanto, o controle sobre as decisões judiciais emanadas pelos demais tribunais que declararem a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Sempre que algum Tribunal de Justiça, o TRF ou ainda o STJ declarar a inconstitucionalidade de uma lei federal, é cabível o controle por parte do STF pela via do recurso extraordinário. Então, sempre que algum órgão jurisdicional declarar a inconstitucionalidade de um tratado ou de uma lei federal, e essa decisão que reconheceu a inconstitucionalidade deve ser submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. Ele deve avaliar se de fato aquela decisão, aquele dispositivo é ou não é inconstitucional, tá? Ele deve avocar, é possível que a gente valha dessa disposição constitucional para provocar o Supremo Tribunal Federal a emitir a sua opinião, a sua consideração sobre essas decisões que eventualmente considerem inconstitucionais tratados ou leis federais. Um ponto importante, o controle direto de constitucionalidade, nessa forma que a gente está vendo, é privativo do Supremo Tribunal Federal, mas todos os tribunais ou juízes podem fazer o controle difuso de constitucionalidade no julgamento de um caso penal. Claro que não é simples, o juiz não vai, deixo de aplicar uma lei ou considero a inconstitucionalidade dessa lei. No entanto, eles estão autorizados, tá? Claro que tem uma série de requisitos, uma série de regras que precisam ser observadas, mas é possível que haja controle difuso de constitucionalidade, mas o controle direto de constitucionalidade é feito pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda, galera, terceira hipótese aqui de cabimento do recurso extraordinário, quando julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição, e aqui cabe a gente dizer que a declaração de constitucionalidade de lei local em face da Constituição é submetida a controle pelo STF pela via do recurso extraordinário, mas não se vislumbra a aplicação desta linha na esfera penal, diante da competência privativa da União para legislar sobre matéria penal ou processual penal. Ou seja, toda matéria de ordem criminal, seja ela penal material, seja ela penal processual, deve ser feita pela União. É competência privativa da União legislar sobre matéria penal e processual penal. Por isso é difícil que nós tenhamos a contestação de um ato de um governo local no âmbito do direito penal, processual penal, porque isso, em regra, não nos atinge. E a linha D, julgar válida lei contestada em face de lei federal. Mesma hipótese anterior, tá? A mesma argumentação contida na linha anterior. Não é algo que vai nos atingir, não é algo que o direito penal e o processo penal precisa se preocupar, porque, em regra, acaba não atingindo em função da competência privativa da União. Só a União pode legislar sobre matéria penal ou processual penal. Galera, demais requisitos recursais aqui relativos aos recursos especial e extraordinário. Prazo, então aqui, tempestividade, preparo, legitimidade, interesse recursal. Prazo, 15 dias corridos, galera. Atenção,
Prazo no processo penal se conta em dias corridos, não é em dias úteis. Então, a gente tem 15 dias para interpor recurso especial e o recurso extraordinário, mas esse prazo, ele é um prazo que não se conta em dias úteis, tá? Ele é um prazo que se conta em dias corridos. Então, informação para a gente gravar. Prazo para interposição do recurso, 15 dias corridos. Preparo. Em regra, não se tem preparo no âmbito do direito penal e direito processual penal, tá? Preparo somente nos casos de ação penal privada. Ação penal privada, caso de queixa-crime. Nesses casos aí, a gente tem preparo. Se for no caso de ação penal pública, você é réu, não há necessidade de se recolher o preparo para conhecimento do recurso, tá? Agora, nos casos de ação penal privada, tanto para o recurso especial quanto para o recurso extraordinário, a não ser que a parte tenha obtido a dispensa do recolhimento de custas. Olha o que nos diz aqui o artigo 187 do STJ, a súmula 187 do STJ. É deserto o recurso interposto para o STJ quando o recorrente não recolhe na origem a importância das despesas de remessa e retorno dos autos. Então, tem sempre que olhar, que cuidar o regimento interno e, claro, com a informatização, com o processo eletrônico, isso fica menos burocrático, tende a ficar mais fácil, tá? Legitimidade. Quem que pode recorrer? Quem que pode interpor recurso especial extraordinário? Ambos os recursos, tanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário, podem ser interpostos pelo Ministério Público, pelo querelante, pelo assistente de acusação ou pelo réu e pela sua defesa. E o que é o tal do interesse recursal, o gravame? Aonde que reside o gravame? Por que o sujeito tem interesse em recorrer para o STF ou para o STJ? Olha só, o gravame deve atender à totalidade dos efeitos da decisão impugnada, incluindo os acessórios, de modo que o recurso é o caminho necessário para que a parte atinja o resultado desejado. Especificamente em relação aos recursos especial e extraordinário, por serem meios extraordinários de impugnação, o interesse decorre da simples violação por parte da decisão à lei federal, tratado ou à Constituição Federal. Significa dizer que o prejuízo é inerente à violação em si mesmo, ou seja, é evidente, manifesto, presumido até. O fato de a decisão ser contrária à lei federal, tratado ou Constituição Federal já constitui o gravame que dá corpo ao interesse de impugnação. Nada mais é necessário ser demonstrado pelo recorrente em relação a esse requisito recursal. Beleza? Então, assim, todo recurso precisa de interesse, né? Eu tenho que ter interesse na reforma da decisão. No que reside o interesse na reforma da decisão no âmbito do recurso especial e do recurso extraordinário? A própria violação à lei federal, a própria violação à Constituição Federal ou a negativa de vigência à lei federal já é o gravame. Então, a própria inobservância ou contrariedade aos dispositivos de legislação federal da Constituição já constitui um gravame. O ordenamento, a decisão violou nosso ordenamento jurídico de forma grave. Isso, por si só, já possibilita a interposição dos recursos extraordinários. Galera, nós temos ainda um outro requisito aqui, que é o tal do pré-questionamento. O que é o pré-questionamento? Considerando que os recursos especial e extraordinário não se destinam ao exame originário de questões, senão ao reexame das questões jurídicas já arguídas pelas partes, é imprescindível que o recorrente as tenha previamente ventilado. Equívoco bastante comum na temática é afirmar-se que basta que a parte interessada pré-questione a matéria. Na realidade, o recorrente ventila, suscita a problemática, mas o pré-questionamento é feito pelo tribunal no acordo. O pré-questionamento pressupõe o debate e a decisão prévia sobre o tema jurídico versado no recurso. Portanto, é imprescindível que o tribunal tenha se manifestado sobre a questão constitucional ou federal, emitindo um juízo de valor sobre o tema. O que é o pré-questionamento? O pré-questionamento é, quando você vai levar a discussão algum tema para o STJ ou para o STF, esse tema já precisa ter sido debatido no decorrer do processo, já precisa ter sido pré-questionado no decorrer do processo. Então, desde o início do processo, você já vai batendo em eventual violação à lei federal ou violação à Constituição. E o tribunal, no julgamento de eventual recurso, precisa se manifestar sobre essa matéria. Esse é o
pré-questionamento. O pré-questionamento é quando a matéria já foi discutida, debatida, trabalhada no âmbito do processo. Ela já tem que ter sido decidida, já tem que ter sido examinada no decorrer do processo. Caso ela não tenha sido na decisão, você deve interpor ou apresentar embargos declaratórios para fins de ver aquela matéria efetivamente apreciada, tá? Olha o que nos diz aqui a súmula 211 do STJ. É inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a qual. Olhem que forte. E olha o que nos diz a súmula 356 do STF. O ponto omisso da decisão sobre qual não foram opostos embargos declaratórios não pode ser objeto de recurso extraordinário por faltar o requisito do pré-questionamento. Então, olha só, se o tribunal não debateu um ponto da matéria que constou no seu recurso, você deve apresentar embargos declaratórios para que ele o faça. E ainda assim, a súmula 211 diz que mesmo que tenha ocorrido a apresentação de embargos declaratórios, se não foi a matéria apreciada pelo tribunal, ainda assim não é admissível o recurso especial. Então, é um cuidado muito grande que tem que ter, tá? Com o efetivo debate, efetiva análise, efetivo exame da matéria. A matéria precisa ter sido debatida, tá? Sob pena de não conhecimento do recurso especial ou extraordinário. Já falamos um pouquinho aqui, né, sobre o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Olha só. No recurso ordinário, o recorrente deverá demonstrar não, na verdade não falamos, né? Nós falamos sobre o artigo 5º, parágrafo 3º. Agora eu quero falar com vocês sobre o artigo 102, parágrafo 3º da Constituição Federal. O que constou? Que é a necessidade de repercussão geral. A gente está falando sobre o pré-questionamento e nós temos aqui, especificamente para o recurso extraordinário, a necessidade de demonstração do requisito da repercussão geral. A repercussão geral está ali no artigo 102, parágrafo 3º da Constituição. O que nos diz ela? No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros. Então, toda vez que você interpuser recurso ordinário, você tem que demonstrar a repercussão geral daquele tema. O que é repercussão geral? É quando a repercussão da matéria que está sendo decidida naquele recurso transcende a individualidade. Só, senhores ministros, esse caso que está sendo aqui debatido não é um caso que interessa só a mim, é um caso que interessa a vários jurisdicionados. É um caso que tem uma repercussão geral e não uma repercussão específica, individual. Então eu tenho que demonstrar a repercussão geral, tenho que demonstrar que aquele ponto que está sendo arguído no recurso interessa a coletividade, tá? E, de acordo com o STF, a repercussão geral tem as seguintes finalidades. Primeiro, firmar o papel do STF como corte constitucional e não como instância recursal, ou seja, o STF tem o papel de julgar, examinar a Constituição, zelar pela guarda da Constituição, e não como atuar como a quarta instância recursal. Então, eu não devo interpor um recurso extraordinário para decidir só um caso. Eu devo interpor um recurso extraordinário para que o STF decida sobre um caso que guarda relação com a Constituição, tá? Primeira finalidade. Segundo, ensejar que o STF só analise questões relevantes para a ordem constitucional, cuja solução extrapola o interesse subjetivo das partes. Aquilo que a gente falou, as questões examinadas pelo STF devem repercutir na sociedade, nos demais casos, e não simplesmente resolver o caso entre duas partes. O STF precisa examinar uma questão relevante, que tenha interesse constitucional, que repercuta, tá? Próximo. Fazer com que o STF decida uma única vez cada questão constitucional, não se pronunciando em outros processos com idêntica matéria. Então, se tem vários processos, e até acaba o sobrestamento, algumas matérias acabam deixando todos os processos que debatem sobre ela sobrestados. Então, o STF, enquanto não decide uma matéria, os processos que versam sobre ela ficam sobrestados. Mas, quando o STF decidir sobre aquela matéria que tem repercussão geral, ele vai decidir sobre todos os outros casos que versam sobre essa matéria. Então, ele decide uma vez sobre uma questão constitucional relevante, não sendo necessário que se pronuncie em todos os casos com matéria idêntica,
tá? E serve também a repercussão geral como um instrumento de filtragem para a redução da demanda, posto que é um requisito de admissibilidade para todos os recursos extraordinários. Então, alguns recursos que não carregam o requisito da repercussão geral não subirão, não serão admitidos. Então, serve também a repercussão geral como uma espécie de filtro de admissibilidade do recurso. Beleza, galera? Eram esses pontos que eu queria conversar com vocês hoje, falar um pouquinho sobre as principais características do recurso especial e do recurso extraordinário. Lembrando que eu estou sempre à inteira disposição de vocês, tá bem? Qualquer coisa me chamem, tá? Se cuidem.